Eu estou muito tendencionado a partir de hoje, dar início a uma sequência de mensagens que falam sobre o temor a Deus e a esperança em Deus. E eu gostaria de começar esse tempo com a igreja e com as pessoas que nos assistem, tratando sobre algo que, no ambiente talvez mais comum, são as pessoas brincarem de niilismo. Eu não sei se as pessoas sabem o que significa niilismo, mas é uma corrente filosófica que acredita que, de fato, nada importa, os valores devem ser realmente destruídos, a sociedade deve ser realmente ser destruída, porque não há propósito na vida. Friedrich Nietzsche talvez seja o precursor desse pensamento filosófico. A grande questão é que, se você tem filhos, esposa, mãe, parentes, é bem provável que essa sua brincadeira tenha assim perdido sentido, levando em consideração o atual momento. Uma outra coisa que também seria importante nós considerarmos é o fato de que as pessoas, de maneira geral, não só fora da igreja, mas dentro da igreja, perderam completamente o temor a Deus. É impressionante saber que o que nós vivemos não pode ser chamado de uma outra coisa senão de um ateísmo funcional. As pessoas dizem crer em Deus. E isso não é só fora da igreja, mas principalmente dentro da igreja. As pessoas dizem crer em Deus, mas elas vivem como se Deus não existisse. E essa é uma brincadeira com o niilismo tão perigosa quanto aquela que eu citei a princípio. Uma outra coisa que talvez nós devemos considerar é o fato de que as conquistas, sejam elas tecnológicas ou medicinais, que se deram aí nas últimas décadas, nos fizeram acreditar que talvez nós tivéssemos certas categorias da vida sob o controle. E a grande verdade é que esse atual momento prova para nós o quanto nós estamos errados acerca do que pensávamos. Nós descobrimos de alguma maneira que não há um aplicativo para resolver o problema e aquilo que enfrentamos no atual momento. Então, na verdade, nós desfrutamos em algum momento de uma ilusão. Nós acreditávamos que estávamos desfrutando de alguma autonomia até o começo dessa pandemia. E de uma maneira muito clara, nós descobrimos que nós atribuímos a nossa confiança ao que possuímos. E descobrimos que temos um medo terrível de perder o que possuímos, porque depositamos toda a nossa confiança naquilo que temos. E agora nós nos vemos diante de uma realidade onde aquilo que temos não significa absolutamente nada. Porque eu quero que você pare para pensar: seu status social, seu dinheiro, seu carro importado, seu apartamento, ele não resolverá o problema que nós estamos enfrentando. Eu quero fazer uma outra pergunta também, diante disso que eu acabei de tratar, aos ideólogos, aos filósofos, aos pensadores desse tempo. Aonde a ideologia comunista, aonde o capitalismo, aonde a direita, aonde a esquerda terá ferramentas para resolver a morte de pessoas por conta de um vírus? De que maneira agora a ideologia nos será útil? De que maneira agora a filosofia poderá nos ajudar? Aonde estão os homens sábios dessa geração? Aonde estão os pensadores dessa década? Aonde eles estarão nos oferecendo ferramentas para salvar a vida de pessoas, para trazer esperança, para trazer descanso a um povo que se vê acometido por algo que não se esperava? A grande verdade é que nós acreditávamos que poderíamos controlar as circunstâncias por conta de um pretenso processo de evolução científica e tecnológico. E nós descobrimos que algo infinitamente menor do que o ser humano se mostrou capaz de roubar-lhe o sossego.
de roubar-lhe a paz. Então vivemos cheios de medo, vivemos dominados pelo medo no coração, mas surpreendentemente sem nenhum temor a Deus. E a grande verdade é que, embora esses termos nos dicionários possam estar correlacionados de alguma maneira, as Escrituras nos trazem que há uma maneira muito significativa com a qual esses termos estão presentes nas Escrituras, mas não dizendo necessariamente a mesma coisa. Apesar de, desde os primeiros capítulos das Escrituras, essas palavras estarem presentes. Sobretudo a palavra medo. E é em Gênesis 3:10 que nós encontramos essa palavra citada pela primeira vez. E a palavra do Senhor diz o seguinte, em Gênesis 3:10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Nós vemos aqui, de maneira inicial, dois resultados por conta do pecado. Primeiro, a vergonha, porque o homem, tomado de ingratidão e na sua atitude rebelada contra Deus, agora se vê afundado na mais absoluta miséria. E, consequentemente, o medo, porque agora viriam as consequências do homem ter se permitido se enganar por Satanás. Sim, meus irmãos, nós estamos tão frequentemente nos auto-enganando. E um dos resultados desse auto-engano é justamente o medo. O medo da punição, da qual já nos era revelada da parte de Deus. Deus não nos escondeu nada, mas agora nós estamos diante, desde Adão, tomados pela vergonha e pelo medo, como frutos do pecado. Ele sempre produziu, desde a primeira transgressão, esses resultados sobre a nossa vida. Porém, muitas vezes, temos que lidar com essas palavras e elas se confundem, dependendo do contexto. Nós vemos em Êxodo 20:20, onde essas palavras aparecem correlacionadas, numa mesma linha de raciocínio, onde Moisés diz o seguinte, Êxodo 20:20. E disse Moisés ao povo: não temais, pois Deus veio para nos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Nós olhando dessa maneira, parece que nós temos aqui uma contradição. Mas na verdade o que nós temos aqui são essas palavras associadas, mostrando para nós que elas distinguem entre duas posturas das quais nós devemos ter. Uma, nós não devemos de fato termos medo de Deus, mas nós devemos temê-lo. Nós devemos considerar a pessoa de Deus. Nós devemos considerar a soberania, a grandeza, a majestade de Deus. Nós devemos considerar suas ordenanças. E nós devemos confiar em Deus. O temor, a princípio, ao contrário do medo, consiste em uma consciência acerca da minha responsabilidade diante de Deus. Porém, o medo é justamente o contrário. Só quando eu me permito não corresponder àqueles aspectos que definem a minha relação com Deus, as respostas que eu deveria dar a Deus, onde por medo, por não confiar em Deus, eu simplesmente ignoro. O medo tem a necessidade de ser essa atitude que de alguma maneira está presente realmente na vida humana. O ter medo de altura, o ter medo de barata, o ter medo, esse medo instintivo de autopreservação, não, esse não seria o caso do medo a qual as Escrituras se atribuem como algo que nós não deveríamos carregar no coração. Mas sobretudo aquele medo que se manifesta em nossas vidas porque nós não conhecemos a pessoa de Deus. Nós deveríamos sempre recorrermos ao sentido do temor, que é diferente do medo. Ele é um elemento da fé e nasce da consciência de quem é Deus. Eu queria que você parasse para pensar um minuto aí onde você está. Se você de fato
conhece a Deus. Se você está, de fato, se relacionando com as maravilhas que surgem desse poder totalmente livre, totalmente soberano que flui do nosso Deus, segundo as Escrituras e segundo aquilo que nós vemos na criação. Ou se você simplesmente se limita a olhar para esse momento e, por não conhecer a Deus, por não conhecer as verdades do Evangelho, se permite agora tomado por pânico, tomado por incerteza. Quando as Escrituras reprovam o medo, ela se refere a um tipo de postura que nos faz fugir das responsabilidades. O medo nos leva a nos esconder de Deus, como nós lemos em Gênesis. Essa foi a reação do homem após o pecado. O medo paralisa, como paralisou os espias ali antes de tomarem a Terra Santa, onde Caleb foi o único homem do qual, de fato, estava tomando de um sentimento diferente daqueles homens, dos homens que condenaram aquela iniciativa de entrar na terra. Porém, Caleb estava tomado de um sentimento diferente. Caleb era um homem temente a Deus e, por isso, ele pôde tomar a terra que havia sido prometida ao seu povo. Essas diferenças entre medo e temor são fundamentais para que nós possamos entender que relação nós deveríamos estabelecer quando essas palavras aparecem na Sagrada Escritura. Quero que você entenda essa noite. Quero que você pare para pensar se o atual momento, quando você avalia a sua fé, seu coração está tomado de medo ou você compreende a necessidade do temor. A necessidade de considerar sua responsabilidade diante de Deus. De você ir na sua casa conduzir o culto à sua família. De você ir na sua casa conduzir seus filhos num momento como esse. A reavaliar, a ponderar, a repensar, a reconsiderar, a se arrepender. Se você tem conduzido sua família de tal maneira que o temor de fato toma o ambiente da sua casa, porém não o medo. Sim, nós devemos considerar a pessoa de Deus. E isso deve encher o nosso coração de temor. Mas o medo nesse momento, meus irmãos, não seria o caso. Porque o medo nos engessa e o medo nos impede de sermos responsáveis. O medo nos impede de correspondermos. O medo nos leva às respostas erradas. O medo nos leva a não considerar a oportunidade que pode ser esse momento para nos reavaliarmos. Quero que você se faça uma pergunta nessa noite. Quem você será depois desse evento? Não, nós não sabemos se esse evento aponta para a consumação de todas as coisas, embora ele possa ser considerado um sinal. Mas independente disso, por não sabermos o desfecho de tudo isso, quem você será depois de tudo isso? Como será a sua vida depois disso? Que homem de Deus e que mulher de Deus você será depois desses eventos? A mesma fé tacanha, a mesma fé carregada de vergonha, porque as pessoas hoje têm vergonha de dizerem que são crentes, mas agora o recurso que temos, qual será? A ideologia, a filosofia, como eu falara a princípio? Não, meus irmãos. A nossa brincadeira de niilista, é isso que nós consideraremos? É isso que nós vamos agora usarmos como perspectiva para vencermos esse ambiente? Eu acredito que não deveria ser assim. Em Isaías 8:11, do 11 ao 13, Isaías 8, do 11 ao 13, nós vemos aqui o profeta diante de um homem que recebe a própria profecia que nos trará uma compreensão mais clara acerca de quem é o Messias. E diz o seguinte no texto: porque assim o Senhor me disse, com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis de conjuração a tudo o que este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Nós vemos aqui um homem de Deus, um profeta, um homem que viu o trono de Deus, um homem com limitações, como eu e você, e que lidou com situações extremamente difíceis, sobretudo essa que está diante dele, onde nós temos aqui o rei de Israel, agora o reino do norte,
parte do reino de toda Israel, agora dividido, tomado pela idolatria, corrompido pela idolatria, mancomunado com o rei da Assíria, a fim de subjugar Judá, o reino do sul. A grande verdade é que o reino de Judá havia feito uma parceria indevida com a Síria, porém a Síria se uniu com Israel para agora suprimir, para destruir, para aniquilar Judá. E é justamente essa informação que o próprio Deus dá a Isaías. Esse é um homem que amava o seu povo. Ele era sinônimo do consolo de Deus para Judá. Porém, Isaías se viu perturbado, sendo tentado pelo medo a reagir desesperadamente. Porém, o que nós vemos da parte de Deus, do versículo 12 do versículo 11 ao 13, é que Deus gostaria que Isaías respondesse de uma outra maneira. E eu quero que você considere esse texto como plataforma para você reavaliar se você de fato tem correspondido a isso que esse texto nos traz. Deus não nos quer agindo como agem os outros povos. Deus não nos quer agindo como agem aqueles que não têm esperança. Deus não nos quer confusos entre o sentido do temor e o sentido do medo. Deus nos quer compreendendo claramente aquilo que devemos temer e a impossibilidade de simplesmente nos vermos entregues ao medo. O povo judeu tinha muito o que ter medo. Eles estavam numa guerra, seriam massacrados, porém Isaías deveria ser diferente deles. Eles estão com medo da morte, porque era um povo que tinha se distanciado de Deus. Eles estão com medo da morte, porque tinham desobedecido a Deus. Não tenha medo como eles têm medo. É exatamente isso que Deus está trazendo a Isaías. Não reaja como o mundo, desmoronando. Nós devemos estar firmes, porém cheios de temor. Esse momento, igreja, é um momento em que o sentido da nossa fé precisa fazer sentido. O sentido daquilo que funciona como plataforma para as nossas vidas. Esse povo deveria conhecer a Deus. Deus é a origem desse povo, assim como Deus é a nossa origem. E muitas vezes nós temos sido tomados pelo medo, porque vivemos uma dimensão de vida que está alicerçada em termos uma vida aqui. Vivemos uma vida que desconsidera o temor a Deus. Vivemos nossas vidas da nossa maneira. Aquilo que nós temos chamado de fé no atual contexto, em muitas realidades, não é uma outra coisa senão neopaganismo. Temos uma relação com uma suposta divindade que nós não conhecemos. Ou nós damos um nome ou um título a ela, chamamos ela de Deus, mas ela não é o Deus das Escrituras. Vivemos uma vida idólatra, vivemos uma vida completamente tomada pelo consumismo, uma vida tomada pela idolatria, uma vida alicerçando a nossa confiança no que temos, no que possuímos. E agora colhemos o resultado disso. Sim, meus irmãos, essa noite é uma noite de exortação como tantas outras, porém é necessário que nesse momento, onde as coisas estão aí diante dos nossos olhos, e nós precisamos avaliar no que nós temos confiado. Por que cargas d'água vivemos uma vida tão distante de Deus? Por todas as maneiras Deus foi misericordioso e tem se revelado a nós. E vivemos esse tempo tomados por todo tipo de superficialidade, distantes de Deus, desviamos o nosso caminho. Assim como esse povo, hoje nós somos chamados para o conserto mais uma vez. Hoje nós somos chamados a reavaliarmos os motivos dos nossos medos. Sabe do que nós temos medo? Nós temos medo de perder nosso carro, nós temos medo de perder nosso emprego, nós temos medo de perder nossos filhos, temos medo de perder nosso casamento, mas não temos nenhum temor
acerca do que nós podemos perder acerca de Deus. Porém, Deus misericordioso não é um Deus que nos dá a vida, que nos deu a salvação e pode nos tirar. Mas será que você é um salvo? Será que você pode afirmar que você tem sobre a sua vida o selo, a confirmação, a evidência de que não lhe será tirado nada? Ou será que você só recebeu um flash de luz na sua vida e agora vive em função do medo? Pois uma coisa é certa, meus irmãos, Deus pede a Isaías e pede a nós nesse momento que nós não venhamos a agir como agem os outros povos, como agem aqueles que não conhecem a Deus, porque a nossa segurança não está firmada apenas em coisas materiais, não está firmada no seu apartamento, não está firmada no seu carro, está firmado acima de tudo no fato se você conhece a Deus ou não. Porque a nossa confiança não está em Deus ter nos dado qualquer coisa que seja. Embora Ele tenha nos dado muito, Ele nos deu seu Filho, porém, é baseado no Filho que Ele nos entregou, que nós conhecemos o seu caráter. É nisso que está a nossa confiança, é nisso que está a verdade do Evangelho, é nisso que firmamos o nosso temor, porque nós conhecemos o caráter de Deus, porque nós reconhecemos a sua grandeza. No versículo 13, Deus estava lembrando Isaías que ele, de fato, governa sobre todas as coisas, que ele é o Senhor dos exércitos. Deus aqui está dizendo a Isaías que ele não deve temer, mas que ele deve ter, sim, o medo de não estar mais subjugado, submetido ao poder de Deus, à autoridade de Deus. Que ele não deve temer, que ele não deve ter medo. Às vezes essas palavras se confundem, mas ter medo nesse quesito de se afastar de Deus, de não confiar em Deus, é o tipo de medo que não deveria tomar nosso coração, muito pelo contrário, nós deveríamos estar tomados de confiança, de que sobretudo, embora as coisas apontem para uma piora no atual contexto, é de que a nossa confiança não está em homens. A nossa confiança não está em seres criados. A nossa confiança está no Criador de todas as coisas. A Síria era apenas um instrumento de Deus para a sua justiça. Assim como esse momento, por mais confuso que possa parecer para o número de pessoas, Deus usa sim, meus irmãos, dos instrumentos que Ele quiser, de tudo que foi criado para que a sua justiça se estabeleça. Assim como Ele usou o rei da Síria, Ele agora usa, a igreja, esse momento, essa doença, para punir as nações, para punir os infiéis, mas também para manifestar o seu amor. Ele é o grande governador do universo. Nosso olhar deve estar nele, não nas circunstâncias. Nós tememos as circunstâncias de um vírus que se alastrou, mas nós não tememos a Deus. Nós não tememos as circunstâncias que podem ser causadas pelo nosso afastamento de Deus, pela nossa distância de Deus, pela nossa confiança no que temos, pela confiança no que possuímos. E quando, na verdade, não possuímos muitas vezes o devido conhecimento da pessoa de Deus. Em suma, Deus está dizendo a Israel que ele deve temer a Deus, sempre. Que ele deve sempre considerar esse sentimento de considerar a grandeza de Deus e de ter a sua segurança nesse ser majestoso e grandioso. Só o genuíno temor, igreja, nos livra do medo. Só quem tem uma vida consagrada a Deus, que considera a grandiosidade da pessoa de Deus, está sujeito a Ele em obediência. O temor pode, de fato, estar na nossa vida, mas é justamente Ele que nos livrará do terror, a qual muitas vezes nós nos permitimos acometer, mas principalmente diante desse contexto. Ainda que ele saia de uma Judá esmagada, ele deveria manter o seu coração no devido lugar. Isaías sabia que Judá seria dizimada. Ele sabia que haveria poucos sobreviventes. Ele sabia que Judá seria humilhada. E nós sabemos que muitas vezes é exatamente nesse lugar onde a nossa vida vai estar.
Mas o nosso constante temor pelas circunstâncias, como agora, não deve nos arrancar daquilo que é essencial para sobrevivermos a esse momento, para entendermos a riqueza desse momento. Não devemos, e nós devemos parar de atribuir à criatura, a seres criados, um tipo de poder que de fato não foi dado a nenhum ser criado. Muitas pessoas nesse momento consideram o atual ambiente como uma ação demoníaca, como uma coisa do diabo, mas não, meus irmãos. Assim como Deus se utilizou do rei da Síria, agora ele se utiliza dessa situação para se manifestar, para se revelar. E é necessário que nesse momento você treine o seu coração. Seu coração precisa estar voltado para o caráter de Deus. É o que é dito ali ainda no versículo 14, no versículo 13. Digo-vos, amigos meus, não tenhais, aliás, em Lucas 12, 4, 7, é dito o seguinte, da boca do próprio Jesus. Digo-vos, amigos meus, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem medo para lançar no inferno, sim vos digo. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais, pois, mais, valeis vós muito mais do que os passarinhos. Isso deveria funcionar, igreja, como muito mais do que uma mera lembrança para as nossas vidas, mas deve estabelecer em nossos corações o que realmente importa. Nós estamos preocupados com as circunstâncias, mas nós não estamos preocupados muitas vezes com o nosso destino eterno. Desconsideramos a importância de usarmos desse momento para avaliarmos aonde está de fato voltado o nosso temor. Nos perdemos o sentido e o valor das coisas. Estamos atribuindo a seres criados um poder que eles não têm. Nada do que está acontecendo, meus irmãos, não está acontecendo sem a devida administração de um Deus poderoso que governa sobre todas as coisas. E é baseado nisso que o nosso temor deveria funcionar, porém não medo. Se você é um crente sincero, se você é um cristão que de fato tem vivido a vida que precisa viver, por que você haveria de estar carregado de medo? Mas essa é a hora de analisar se você tem vivido o cristianismo que a Bíblia ensina, que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram. E é nisso que está baseada a nossa confiança. Temendo a Deus, temendo aquele que não só pode tirar a vida, mas aquele que pode nos condenar. E muitas vezes essas coisas se perderam no cristianismo. Não se pode mais falar de inferno, não se pode mais falar a verdade. Onde está a teologia coaching agora? Agora, sabe o que tem dentro de você, meu irmão? Um vírus que pode te matar. É a única coisa que as pessoas vão encontrar dentro delas. Não adianta o orgulho, a soberba de homens acreditando que carregam a resposta dentro deles. Não, agora nós teremos que estabelecer a devida medida do que é o evangelho para as nossas vidas, assim como Deus conclama a Isaías a não considerar, a não reagir como agem os povos. Como agem os outros, como agem aqueles que não conhecem a Deus. A atitude de Isaías agora precisa ser outra, ele precisa voltar o seu temor ao Senhor dos Exércitos. Não carregado de medo, mas considerando aquilo que ele conhece acerca do caráter do próprio Deus. Em 1 João 4,17, há uma outra referência ao medo que nós deveríamos considerar. As pessoas estão carregadas de medo e não conseguem estabelecer a devida diferença entre medo e temor porque não conhecem o amor de Deus, porque não conhecem a pessoa de Deus, porque dizem ter uma religião, dizem ser cristã, dizem ser evangélicas, porém estão distantes do conhecimento dessa verdade e por isso não podem ser aperfeiçoadas. Leiamos o texto de 1 João 4,19. Vamos ler só do 17 ao 19. 1 João 4, 17 ao 19. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é também
Pois, segundo ele, é também nós. Nisto é que somos aperfeiçoados, o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele, também nós somos neste mundo. O amor não existe medo, antes o amor perfeito lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É nessa hora, igreja, que a nossa fé precisa fazer toda a diferença. No que nós temos confiado, naquilo que nós conhecemos acerca de Deus, no Deus com o qual nós nos relacionamos, ou aquele que é apenas um conceito religioso nos nossos corações, apenas o cumprimento de tabela, apenas o bater o ponto. Nós não estamos hoje num templo, você está aí na sua casa. E como é que tem sido a sua vida? Ela tem considerado esses aspectos? Isso que determina a nossa confiança? Você se relaciona com Deus que de fato você conhece? Ou você apenas se relaciona com um conceito? Deus é na sua vida uma pessoa real, da qual você considera a grandeza, o tamanho, o poder, a soberania. Esse que de fato pode tirar não só a vida, mas nos condenar ao inferno. Essas palavras se tornaram estranhas para a maioria das pessoas. Ouvir uma pregação dessa para algumas pessoas é indigesto, traz pânico. Não quero encher seu coração de pânico, quero encher seu coração de temor. Quero que nesse momento, no momento crítico das nossas vidas, no momento que aponta como um sinal para a consumação de todas as coisas, embora nós não possamos afirmar isso, mas é um sinal. Mas em que momento você tem analisado as coisas com o devido radicalismo, com a devida sinceridade, apresentando seu coração a Deus? Assuma! Talvez você não conheça Deus, talvez hoje seja o melhor momento da sua vida e você possa considerar: eu não conheço Deus. Mas eu quero lhe trazer uma esperança, que talvez agora, em arrependimento, você possa conhecê-lo, que talvez agora você possa entrar na dimensão desse amor e possa se permitir ser aperfeiçoado e se libertar do medo que tem tomado a sua vida nos últimos dias. Em nome de Jesus, eu peço a você que considere, que avalie, que repense. Nossas vidas estão tomadas por uma medida destruidora de engano, porque temos temido as circunstâncias, mas não tememos a Deus. Temos medo desse vírus nos acometer, mas não tememos a Deus. Não tememos que o fato de, se morrermos, há uma continuação para todas as coisas. Algo pior do que esse vírus. E a igreja precisa reconsiderar essas verdades. Esse é o momento, esse é o evangelho para hoje. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, o juízo de Deus está aí diante de nós, e nós ainda continuamos com medo de homens. Nós estamos com medo das circunstâncias, nós estamos com medo se vamos perder nosso carro, nós estamos com medo se vamos perder nosso emprego, mas não estamos com medo da pior das circunstâncias, da pior das consequências, que pode ser, por não considerarmos o caráter de Deus e a pessoa de Deus, sermos engolidos pelo inferno. Esse Deus que servimos é um Deus bom e amoroso, mas é também um Deus irado contra o pecado. É um Deus justo e que exercerá a sua justiça. E isso deveria provocar em nossos corações profundo temor. Isso deveria causar em nossos corações a possibilidade de reavaliarmos quem somos, como tratamos nossas esposas, como tratamos nossos filhos, como vivemos nossa vida. Se esse momento não tem feito você repensar, reconsiderar, reponderar, então do que adianta esse momento? Se nem o caos universal tem feito você reconsiderar que a única coisa capaz de arrancar você, de nos arrancarmos da hipocrisia, é esse momento. Ainda há tempo. Sabe por que você está na sua casa, meu irmão? Não é para você se entupir de Netflix. É para que você reconsidere, é para que você repense. É para isso que você está aí na sua casa. Para que você reavalie, para que você peça perdão a quem você tiver que pedir perdão, mas sobretudo peça perdão a Deus pela sua falta de temor, por você não considerar a pessoa de Deus, por você não pensar sobre Deus, por você ter se rebelado contra Deus, com uma vida imoral, com uma vida que envergonha a pessoa de Deus.
Peço a você que considere isso que é dito a Isaías, para que você tema ao Senhor, para que você tema aquele que tem sob as suas mãos o controle de todas as coisas. Sabe por que nós temos medo desse atual momento, igreja? Porque nós estamos distantes de Deus. Esse medo nos asfixia, porque nós estamos sempre confiando naquilo que podemos tocar. Porque nós queremos um Deus que possa nos dar coisas, mas o Deus que dá salvação não se mostra mais tão interessante para nós. Precisamos nos humilhar, precisamos nos render, precisamos nos arrepender. Precisamos reconsiderar nossa postura. O que será dos próximos dias? Você pode responder? Será que a sua conta no banco vai lhe garantir alguma coisa nos próximos meses? É nisso que você está confiando? É disso que você tem medo? Se você ainda terá dinheiro no banco, deixa eu lhe dizer, talvez daqui a algum tempo seu dinheiro no banco não tenha nenhuma serventia, porque ele não poderá pagar a sua saúde nem a cura desse vírus. E sabe-se lá se nós teremos a condição de ainda comprar alguma coisa, mas se o seu coração estiver voltado para aquilo que de fato deve ser o seu temor, haverá esperança. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não é aqui. As coisas não estão consumadas aqui. Não é aqui a resolução das nossas vidas. Porém, mais do que esse medo, é necessário que você considere a quem nós pertencemos. Quem teme o Senhor não vive na escravidão do medo insano que tem tomado o coração das pessoas nos últimos dias. Quem teme o Senhor sabe e conhece o seu poder, reconhece na criação, reconhece no sorriso de um filho, reconhece ao abrir as Escrituras, reconhece enquanto está orando, reconhece nas coisas grandes e nas coisas pequenas quem Ele de fato é. Ainda que nós venhamos a experimentar não só as consequências do atual momento, mas ainda que seja a pobreza, a falta de recurso, nenhum tesouro vai lhe dar o que esse temor que nós precisamos exercitar nesse momento pode lhe oferecer. Porque é a partir desse temor que descobrimos em quem podemos confiar. Eu conclamo a cada um de vocês, conclamo a toda a igreja, a cada cristão, a fazer uma oração nesse momento. Cada um de vocês que está nos assistindo. Que se você se volte tomado de temor a Deus. Pedindo perdão pelo momento de incoerência. Fazendo desse exemplo de Isaías, onde todas as coisas pareciam perdidas para esse homem, mas que, tomado pela mão do Senhor, é chamado a não agir como agiam os outros, conclamado a não fazer o que os outros estão fazendo, serem tomados pelo pânico. Não estou chamando ninguém a uma atitude irresponsável, muito pelo contrário, que o temor a Deus faça com que você obedeça às autoridades, que pelo temor a Deus faça com que você cuide da sua família com o devido senso de responsabilidade, mas que o seu temor, acima de tudo, o leve diante do trono branco do Deus justo que está nesse tempo, que está nesse momento, exercendo juízo sobre o mundo que se rebelou contra ele, com o mundo que nega a sua existência, com o mundo que se opõe a ele, com o mundo que nega seus valores, com o mundo que nega seu reinado, com o mundo que nega a sua existência. E nós não podemos simplesmente agirmos como se estivéssemos encarcerados pelo pânico. Não, essa é a hora de reagirmos. Essa é a hora de nos voltarmos humilhadamente diante do nosso Deus, com a alma combalida, com a alma quebrada, com o coração quebrantado, tomados pelo temor a Deus, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo que Ele é o Senhor dos exércitos, reconhecendo que Ele está sob o controle de todas as coisas,
Não serão, igreja, as nossas ações que impedirá Deus de exercer seu juízo. Porém, nós estamos prontos, com o coração no devido lugar. Será que estamos vivendo como deveríamos viver? Eu gostaria de conclamá-los a uma oração nesse momento. Oremos em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, cientes, ó Deus, dos nossos pecados, cientes, ó Deus, da nossa confusão, cientes, ó Deus, de como é difícil para nós estabelecermos as diferenças entre medo e temor, e como essas palavras, tantas vezes nas Escrituras, podem nos confundir, Senhor. Porém, Senhor, nós não estamos falando de um medo natural, que quando acionado em nós, reagimos para defendermos nossa família. Estamos falando daquele medo, Deus, que reina dentro dos homens porque suas confianças estão alicerçadas em si mesmos ou em outros homens. E assim, Pai, como a tribo de Judá confiou no rei da Síria e acabou sendo traída, nós temos confiado, ó Deus, nos nossos corações enganosos, nos intentos do nosso coração, e muitas vezes em homens, ó Deus. E acabamos sendo traídos, ó Deus, como Judá foi traída, ali no livro de Isaías, capítulo 7. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, ajuda-nos a seguir essa palavra que o próprio Deus traz ao profeta Isaías, para não fazermos como fazem os homens, para não fazermos como fazem os outros, mas para que nós venhamos a temer e confiando apenas em Ti, não fazendo alianças, ó Deus, não confiando, Senhor, naquilo que de fato não nos trará resposta, porque nenhuma filosofia, Pai, nenhuma ideologia, Pai, poderá tratar os nossos corações, nem garantir, Senhor, a saúde das nossas famílias. Nós confiamos em Ti, Pai. Assim como o Senhor traz ao profeta Isaías, que independente do desfecho, que ele deveria confiar em Ti, Pai. Hoje, como igreja, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, confiando totalmente na Tua soberania, no Teu governo sobre as coisas, Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, se levante em temor a Ti, Deus. Que nós venhamos a entender, Pai, que a única coisa capaz de nos livrar do medo é o temor, Pai. Que nós não estejamos enganados, Senhor. Em nome de Jesus.